Vamos já pegar a nossa Bíblia e fazer a leitura do texto bíblico nesta tarde. Que Deus abençoe a todos pela presença aqui nesta tarde, nesse culto tão especial. Pegue a sua Bíblia comigo no livro de Esther, capítulo 9, no versículo 1. Livro de Esther, capítulo 9, no versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Esther, capítulo 9, versículo 1. Eu quero aqui hoje falar a respeito do cuidado de Deus com o seu povo. Quem aqui faz parte do povo de Deus, diga glória a Deus. O povo de Deus tem um cuidado, não é? O nosso Deus tem um cuidado especial em relação ao seu povo. E eu quero aqui falar um pouco com vocês a respeito desse tema. E nós vamos aqui entender que para que Deus esteja conosco sempre, é necessário que em ocasião alguma nós venhamos nos curvar diante do nosso adversário. A gente não se curva diante do inimigo, a gente se curva diante de Deus para adorá-lo e exaltar o nome dele para todo sempre. Livro de Esther, capítulo 9, no versículo 1. Você ouvinte também, que está sem a Bíblia aí, ouça. O texto diz assim: e no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Somente até aqui a igreja diz amém? Amém. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te exalto, eu te louvo para todo sempre nessa tarde. Meu Deus, eu quero aqui mais uma vez apresentar a minha vida ao Senhor como instrumento nas tuas mãos. Me usa, meu Deus, para pregar a tua palavra. Venha, meu Deus, falar conosco, venha alimentar a nossa alma aqui nessa tarde. Meu Deus, fala com o teu povo, fala, meu Deus, também com os nossos ouvintes, e que nessa tarde a sua palavra venha edificar as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pode se assentar e pode louvar o nome de Jesus com palmas e glória a Deus. Palmas e glória a Deus, que louve e exalta o nome do Senhor Jesus. Pois bem, meus irmãos, eu quero aqui hoje falar a respeito da proteção de Deus em nossas vidas. Nós vamos entender que viver essa vida sem ter proteção de Deus não dá, não adianta. A gente pode até tentar viver uma vida sem a presença de Deus, sem depender da proteção de Deus, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai ver que a gente está vulnerável e o adversário vai se aproveitar disso. É importante nós entendermos que sim, é necessário termos proteção contra os nossos adversários. Os nossos adversários, meus irmãos, eles não estão de brincadeira. A Bíblia Sagrada fala não só no Antigo Testamento de forma a Israel, mas fala também no Novo Testamento, a própria igreja do Senhor Jesus, a respeito de uma batalha espiritual, a respeito de um conflito contra as forças do diabo, contra as forças, não é, de demônios que lutam contra a igreja, de forma que a Bíblia deixa muito claro que a igreja tem de estar preparada para enfrentar as batalhas, para que ela possa ser vencedora sempre. Mas aqui hoje eu quero falar mais a respeito de uma questão pessoal. Eu quero hoje falar mais a respeito aqui mesmo, de uma situação que diz respeito à sua confiança em Deus.
Eu quero dizer a você que muitas das nossas preocupações que nós temos ao longo da vida são preocupações que estão fundamentadas na questão da gente não saber e não conhecer direito quem é o Deus a quem nós servimos. É importante que nós venhamos conhecer o nosso Deus, saber quem é Ele, saber como Ele se apresenta e o que Ele faz por amor ao seu povo, para que em nenhum momento nós venhamos ser pegos por preocupações infundadas. O que é uma preocupação infundada? É uma preocupação que não tem motivo para que você venha alimentá-la. Quantas vezes o adversário ele se aproveita, preste atenção, da questão simplesmente de você não conhecer o seu Deus. E por você não conhecer o seu Deus, você não tem noção do tamanho do amor do seu Deus, não sabe do que o seu Deus é capaz de fazer por você, e por conta disso o adversário vem, se utiliza disso, faz a você uma ameaça, e você, não conhecendo do que Deus é capaz, pensa que a ameaça de Satanás, ela até tem algum fundamento, e com isso você passa a viver preocupado. E com isso você passa a viver ansioso, você toma remédio para poder dormir à noite, porque você é tomado por uma preocupação muito grande em relação a coisas que você imagina que pode acontecer. Preocupação nada mais é do que algo que ainda não aconteceu, mas você imagina que pode acontecer, e então você antecipadamente fica angustiado com essa situação. E eu entendo que Deus não quer que você viva preocupado. Eu entendo biblicamente, se você pensa diferente, eu sinto muito, mas eu vou dizer a você que não. Eu entendo que Deus ele não quer que você viva preocupado, eu entendo que Deus não quer que você tome remédios para dormir à noite, eu entendo que Deus não quer que você viva depressivo, ansioso, não. Isso é para quem não tem Deus. Para você que serve a Deus, eu entendo que se aplica o que diz a palavra no livro de Salmos 91, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há uma diferença. Eu não entendo que alguém que está preocupado consegue descansar. Eu não entendo que alguém que está ansioso com o dia de amanhã vai conseguir descansar. Só descansa quem está inteiramente sabendo daquilo que está acontecendo na sua vida e que sabe que tem um Deus que está guardando e protegendo ele do mal. É por isso que a gente passa luta, passa aflição, mas quando chega a noite a gente dorme tranquilamente, porque a gente sabe que tudo está na mão de Deus e que Deus está no controle de tudo. É esse sentimento que Deus quer que tenha no seu coração. É esse sentimento que Deus quer que tenha na sua vida. Agora, pastor, vai haver momentos na minha vida que serão momentos de grandes lutas, de grandes afrontas do adversário, serão momentos de grandes dificuldades, mas é claro que vai. Mas é lógico que vai ter momentos que você vai ter que aumentar um pouquinho a oração, vai ter que aumentar um pouquinho o jejum, vai ter que buscar um pouco mais a Deus, porque serão momentos difíceis de enfrentar. Mas ainda assim, em momentos difíceis de enfrentar, ainda assim, se você conhece o seu Deus e sabe quem é Ele e o que Ele faz por amor a você, você terá condições de estar tranquilamente confiando em Deus, mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a grandes lutas que nós venhamos enfrentar. A Bíblia Sagrada fala, preste atenção nisso, que Jesus, quando ajuntou para si discípulos, quando ajuntou para si os seus seguidores, ainda os discípulos não conheciam a fundo quem era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, então, estando em uma certa ocasião com eles no barco, começou uma grande tempestade ali nas águas, e o barco começou a balançar para um lado, a balançar para o outro, e os discípulos olharam para Jesus e pensaram: não, Jesus está dormindo, o que a gente faz? Jesus está dormindo, ele não está vendo o que está acontecendo, a água vai invadir o barco, vai afundar o barco, a gente vai perecer. Aí chega alguém e diz: ó Senhor, não importa para o Senhor que a gente pereça.
E a Bíblia diz que Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, olhou para eles e disse: por que vocês ainda são tão tímidos, tão incrédulos em acreditar? E depois, na sequência, a Bíblia diz que eles disseram: olha, mas quem é este? Está entendendo como que você conhece Deus? É no momento da maior dificuldade que você vai entender quem é este, porque até o momento os discípulos não sabiam quem era ele. Até o momento eles haviam visto Jesus fazer alguns sinais, fazer alguns milagres, pregar bonito, falar bonito, mas quando a dificuldade foi em relação a eles, na vida deles, e que dizia a respeito somente a eles, que Jesus operou um milagre, que eles olharam e disseram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem conhece a Deus, quem conhece a Cristo, não fica desesperado. Quem conhece o seu Deus não fica aflito, não fica angustiado. Para vocês entenderem o texto que nós lemos, a Bíblia Sagrada fala, e nós vamos aqui nos localizar na história primeiro. Nós sabemos que na antiguidade, no mundo antigo, nós tivemos alguns impérios que foram grandes impérios que dominaram grande parte do mundo conhecido da época. Podemos citar aqui um grande império que a Bíblia cita, o Império Babilônico. Depois do Império Babilônico, a Bíblia diz que se levantou outro império, o Império Persa. E é nesta data, é nesta ocasião que se passa a história de Esther. Na ocasião em que se levanta o Império Persa no mundo antigo, a Bíblia diz que o povo judeu estava espalhado sobre a terra. Jerusalém havia sido castigado, o povo de Deus havia sido castigado pelo seu pecado, pela sua idolatria. E a Bíblia diz que o povo judeu estava espalhado na face de toda a terra, e ali nas cidades então dominadas pelo Império Persa, cuja capital era Suzã. E a Bíblia Sagrada fala que o povo judeu estando ali em meio a outros povos, isso é importante você entender. Mesmo o povo judeu estando ali no meio de outros povos, esse povo, alguns ainda se mantinham ali firmes e convictos da sua fé e da sua crença no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. E diz a Bíblia que, estando então o povo judeu espalhado sobre a face da terra, estando então o povo dominado juntamente com outras cidades, outros povos pelo Império Persa, havia então no trono o rei Xerxes. E o rei, ele tinha ali, todo o reinado persa era regido pelos costumes, pelas leis dos medos e dos persas. E a Bíblia diz que em certa ocasião de tempo, o rei convocou a sua rainha, então a rainha Vaste, para se apresentar diante de todos os príncipes do império. Foi convocado todo o império, uma grande festa foi colocada diante deles, e todos estavam ansiosos para ver a rainha, só que a rainha resolveu não ir. O rei então resolveu tomar uma atitude. Como é possível a minha rainha não me obedecer? Então ele tomou uma atitude dentro das leis do seu povo. Ele então anunciou que estaria sendo anunciada e apresentada uma nova rainha diante do povo. Então foram convocadas ali na cidade de Suzã mulheres formosas, mulheres bonitas, ainda não casadas, solteiras, que pudessem ser apresentadas diante do rei, e o rei pudesse então escolher dentre aquelas mulheres uma esposa. Entenda que eu estou falando aqui de uma questão totalmente cultural, diz respeito a um império, diz respeito aos persas. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. E a Bíblia Sagrada fala que então dentro dessas moças havia uma moça especial. Havia uma moça ali que não era qualquer moça, mas ela pertencia à nação de Israel. Ela pertencia aos judeus. Ela pertencia ao povo de Deus. E a Bíblia diz que dentre todas as mulheres o rei então resolveu escolher justamente Esther. Esther foi então coroada rainha. O rei então reconheceu Esther como a sua rainha. E aí a Bíblia diz, preste atenção, que Esther está ao lado do rei.
Só que tudo continua a mesma coisa. A situação continua exatamente a mesma, porque o povo judeu só vai ser liberado para voltar para Jerusalém mais adiante, de forma total. E a Bíblia Sagrada fala, preste atenção, que quando Ester está no trono, junto do seu rei, está ali rainha, rei e rainha, o rei também exalta um outro homem. E esse homem, chamado então Amã, é colocado como o mais alto oficial ali diante do rei. Abaixo do rei, no império, vinha Amã. Amã, a Bíblia destaca e fala a respeito dele, nós entendemos por aquilo que a Bíblia diz, que Amã tinha um ego inchado. Ele gostava de ser exaltado. E a Bíblia diz que o rei havia dado ordem, todos aqueles a quem Amã passava diante deles, as pessoas tinham que se prostrar e se dobrar diante de Amã. Amã passava e todo mundo se dobrava, todo mundo se curvava, mas a Bíblia diz que Mordecai, ou Mardoqueu, um judeu, toda vez que Amã passava, Mardoqueu, que servia ali também no palácio do rei, toda vez que Amã passava, Mardoqueu ficava de pé e não se curvava perante Amã. Simplesmente isso. Amã passou, todo mundo se curva, todo mundo se dobra, mas Mardoqueu fica de pé. As pessoas começam a observar isso, começam a analisar que não, por que todo mundo se dobra e Mardoqueu fica de pé? E começam a questionar, até que este questionamento chega a Amã. E Amã então tenta entender o porquê que aquele homem ousado, contrariando o que todos faziam na ocasião, todos se dobravam, só ele não. Amã fica interessado em saber o motivo. E ele descobre que o motivo é porque Mardoqueu é judeu. E judeu que é judeu sabe que só pode se curvar diante do Deus verdadeiro. Judeu que é judeu, judeu que pertence ao povo de Deus, que sabe quem é e da onde veio, sabe que não pode se curvar diante de outro ser que não seja o nosso verdadeiro Deus. Quem está entendendo isso, levante a sua mão. Quem aqui é povo de Deus, levante a sua mão. Nós estamos entendendo aqui a questão. Os judeus, como povo de Deus, e Mardoqueu, como pertencendo a esse povo, entendia: eu não posso me dobrar perante este homem, porque ele é homem, eu só posso me dobrar perante o meu Deus. O povo de Deus tem de uma vez por todas entender que só dá para se dobrar perante Deus, só dá para se curvar perante Deus. Não dá para você ficar se curvando ou se dobrando diante de qualquer ameaça ou intimidação do nosso adversário. A Bíblia diz que Mardoqueu não se dobrava, não se prostrava, só que tem um problema. Toda vez que o adversário entende que você é de fato servo de Deus e serva de Deus, o diabo não está interessado em fazer guerra com um crente que ele serve a dois senhores, não. O diabo não está interessado em fazer guerra com um crente que serve a Deus e serve a Baal, não. O diabo, ele só se interessa em fazer guerra quando ele olha para você e ele vê: ali está uma verdadeira serva de Deus, ali está um verdadeiro servo de Deus. O problema está aqui, a questão está aqui, porque ser fiel a Deus, ser obediente a Deus, ser comprometido com Deus, implica em provocar automaticamente a fúria do adversário contra a nossa vida. Não dá para você ser fiel a Deus, não dá para você obedecer a Deus e pensar que o diabo vai ficar feliz com isso.
Se você tem se dedicado a honrar o seu Deus, a ser fiel ao seu Deus, a não se dobrar perante outro Deus, pode ter certeza, o diabo vai se levantar, o diabo vai vir contra a sua vida, mas pode deixar ele vir, porque ele já está derrotado no nome do Senhor Jesus. Ele já caiu por terra no nome do Senhor Jesus. Agora você tem que estar preparado, porque tem pessoa que vem para a igreja e se prepara psicologicamente para tudo que diz respeito a receber bênção de Deus. São pessoas que vêm para a igreja, estão na presença de Deus, e elas sabem exatamente como se comportar para receber isso, receber aquilo, para ser abençoado nisso, para ser abençoado naquilo. Só que são pessoas que se esquecem de se preparar para os conflitos, esquecem de se preparar para as guerras, esquecem de se preparar para as batalhas. E quando a batalha vem, quando a guerra vem, as pessoas não estão preparadas, e muitas delas se escandalizam, e muitas delas são vencidas pelo adversário. Mas você que está aqui hoje, não, você não veio aqui para ser vencido, você veio aqui para vencer. Levante a sua mão se você acredita nisso. Você não veio aqui hoje para ser derrotado, não. Isso é para quem não confia em Deus e não dá ouvidos à palavra de Deus. Você que está aqui hoje, Deus está falando com você para tornar você mais do que vencedor por Cristo Jesus. Preste atenção. A Bíblia Sagrada fala que Mardoqueu não se dobrava, e com isso ele despertou a fúria de Amã. Pensa numa coisa que deixa o diabo furioso, é ver você sendo fiel a Deus. Pensa numa coisa que deixa o diabo bravo, é ver você obedecendo a palavra de Deus. Isso faz ele ficar bravo com você. É por isso que ele se levanta contra a sua vida. Ele fica furioso. A Bíblia diz que Amã, o inimigo de Mardoqueu, o inimigo do povo de Deus, ficou furioso, e imediatamente ele buscou planejar algo para dar fim aos judeus. Quantas vezes você pensa, ou você acha, quantas vezes você acha que o diabo já planejou um fim para você? Quantas vezes o diabo já fez um planinho ali e falou: é desse jeito que eu vou dar fim nessa pessoa? Foram poucas ou foram muitas, hein? Quantas vezes o diabo... Alguns dizem: não, o diabo fez reunião no inferno. Eu quero dizer para você que o diabo não pode fazer reunião na prisão dele, viu? O inferno não é a casa do diabo, o inferno é a prisão do diabo. A Bíblia diz que o diabo está nos ares. A Bíblia diz que os espíritos malignos estão nos lugares celestiais, nos ares, nos céus. Quantas vezes o diabo planejou um fim para você? Quantas vezes o diabo planejou, decretou: não, é desse jeito que eu vou acabar com essa vida. Mas olha você aqui hoje, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Olha você aí. Olha você aí. Isso. O diabo já tentar, ele tentou. Tentar, ele tentou. Ele planejou, ele insistiu, mas olha você aqui. Eu entendo que não tem motivos maior para você adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque nós podemos olhar para a nossa vida, podemos olhar para a nossa história, para o nosso passado, e chegar à mesma conclusão que Samuel chegou: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor ajudou esta obra, até aqui o Senhor foi conosco. E é certo que temos a promessa que Ele continuará sendo conosco. Agora preste atenção no texto, porque a Bíblia diz, preste atenção, que quando Mardoqueu então resolve não se curvar perante o adversário, quando Mardoqueu resolve não se prostrar perante o adversário então busca planejar um meio, fazer um plano, montar uma estratégia para poder dar fim ao povo judeu da face da terra. O que ele faz então? Ele busca um meio com muita astúcia. A Bíblia
Bíblia diz que o diabo é astuto. A Bíblia diz que o diabo sabe exatamente como fazer, como operar. Amã, de uma forma muito astuta, ele então resolve planejar um decreto. Ele diz: olha, rei, tem aí um povo, e esse povo é um povo que não se sujeita às leis do império, e eu quero uma autorização para mim poder dar fim nesse povo, para que esse povo não venha se rebelar contra o seu governo, contra o seu reinado. O rei diz: tá bom, Amã, eu confio em ti, está aqui o meu anel. Todo documento selado pelo anel do rei não pode voltar para trás. Todo documento decretado pelo rei não pode ser revogado. O rei dá exatamente o que? A ferramenta na mão de Amã, para que ele pudesse fazer o que quisesse com o povo de Deus. Você sabia que a maior ilusão do diabo é pensar que ele tem o controle da sua vida? Quem sabia disso, levante a sua mão. A maior ilusão do diabo é pensar que em algum momento Deus ele vai permitir que ele tenha o controle da sua vida. Você sabe o que acontece no livro de Jó? No livro de Jó, Satanás se ilude por um tempo, porque a Bíblia diz que Satanás chega diante de Deus e fala: olha, está lá Satanás juntamente com os anjos de Deus, diante de Deus, e Deus diz: ei, Satanás, você viu o meu servo Jó? Porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é falar bem de você. Vou falar de novo. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é falar bem de você. Falar mal ele não gosta, mas falar bem de você ele gosta. Ele falou: Satanás, você viu o meu servo Jó? Como ele é fiel, justo, homem íntegro, foge da aparência do mal. Satanás ousado, astuto, diante do Criador. É, Senhor, mas ele faz isso porque o Senhor dá tudo para ele. Deus falou: vai lá então, Satanás, tira tudo que é dele, pode tirar. Satanás voltou lá, Deus falou: é, você viu? Não pecou. Satanás falou: é, mas se o Senhor deixar eu colocar doença nele, ele vai pecar. Lá vai Satanás, Deus autoriza: vai lá, Satanás, faz o que você quiser, mas não tira a vida dele. Está entendendo aqui o controle que Deus tem sobre a situação? Vai lá, Satanás, eu sei que você quer matar, mas não tira a vida dele, porque Deus coloca limites naquilo que o diabo pode ou não fazer. Só que o diabo não sabe disso, ele se ilude algumas vezes, ele pensa que ele está no controle. É o caso aqui de Esther, porque a Bíblia diz o quê? Que Amã tem na mão o anel do rei, na outra mão o documento, a caneta. É só escrever o que ele quiser e selar. Quem está entendendo, levante a sua mão aqui hoje. E a Bíblia diz que ele então faz o decreto, assina, é colocado a data, o mês, o ano, a ocasião de tempo em que todo judeu da face da terra seria morto, seria exterminado da face da terra o povo de Deus. Esse era o que? O plano do inimigo, o plano do adversário. Mas aqui eu quero trazer à nossa memória nessa tarde algumas observações que, primeiro, Amã se esqueceu, e que, segundo, o diabo sempre esquece quando vem contra você. São coisas que aqui nessa tarde nós queremos falar, para que você venha ter uma fé enraizada na certeza de que a sua vida está no controle de Deus, de que a sua vida está debaixo da proteção de Deus, e que não há motivos para você estar preocupado. Imagine você que Mardoqueu ficou sabendo disso. Imagine você que Mardoqueu ficou sabendo do decreto, que chegaria a hora que todo o povo judeu iria ser exterminado da face da terra. Mas Amã se esqueceu de alguns detalhes. E o primeiro detalhe que Amã se esqueceu é em relação a quem era, ou a quem são, ou a quem eram os judeus. A primeira coisa que você tem que entender é
a respeito da sua identidade. A primeira coisa que um judeu não pode se esquecer, ou não pode se esquecer naquela ocasião, é a respeito da sua verdadeira identidade. A primeira coisa que você não pode se esquecer é a respeito de quem foi que te escolheu e de quem foi que te chamou. Preste atenção. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12, você vê ali o chamado de Deus a Abraão. Você vê ali promessas que Deus fez a Abraão. Você vê ali Deus falando com Abraão a respeito de uma descendência que seria tão numerosa como os grãos da areia da praia que está no mar, ou da areia da praia que está às margens do mar. Você vê Deus falando a respeito de uma descendência tão numerosa como as estrelas que estão nos céus. Você vai observar que essa história começa no capítulo 12 e ela vai continuando. Você vai conhecendo o que é a história de um amor tão grande de um Deus para com o povo. Você vai conhecer a história do amor de Deus para com o filho de Abraão, Isaac. Você vai conhecer a história de amor entre Deus e Jacó. Você vai conhecer a história de amor entre Deus, Jacó e os filhos de Jacó. E quando Deus tira o povo de Israel do Egito, depois de 400 anos vivendo como escravos na mão de um povo inimigo, a Bíblia diz que Deus escolhe e diz: olha, Moisés, eu tenho escolhido esse povo para ser meu, e eu para que eu seja o Deus desse povo. Nós não estamos falando aqui de qualquer povo. Amã fez um decreto, mas ele não prestou atenção no detalhe, que esse decreto aqui não era contra qualquer povo, mas era contra um povo escolhido por Deus, um povo eleito por Deus, um povo separado por Deus. Levante a sua mão nessa tarde, porque eu quero dizer a você que você não é qualquer um. Você foi escolhido, você foi separado. Preste atenção para você entender. Quando nós falamos da igreja de Cristo, nós falamos a respeito de um povo que tem enfrentado grandes aflições nessa terra. Mas se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios capítulo 1 a seguir, você vai ver que Deus escolheu esse povo antes da fundação do mundo, e na conclusão do capítulo você vai entender que esse povo já está predestinado a ser vitorioso para sempre. Eu quero dizer a você nessa tarde: o diabo se levanta contra a sua vida, porque ele se esquece quem te escolheu. Quem te escolheu? Quem te escolheu? A segunda coisa que Amã não prestou atenção é que, se nós estamos falando a respeito de um povo escolhido, quem aqui faz parte desse povo escolhido, levante a sua mão. Se nós estamos falando a respeito de um povo escolhido, a respeito de um povo que se relaciona com o seu Deus, a respeito de um povo que foi escolhido por Deus, nós estamos falando também a respeito de uma situação aonde Deus tem um plano para o seu povo. E se Deus tem um plano para o seu povo, como é que o diabo pode pensar que ele vai fazer o que quiser da sua vida? Você acredita que Deus tem um plano para você? Quem acredita nisso? Eu quero dizer a você, sim, o povo de Deus é um povo aonde Deus tem planos para realizar no meio do seu povo. O diabo não faz o que quiser com você, não põe um fim na sua história, porque Deus tem planos para serem realizados na sua vida. Você que está aqui nessa tarde, você que ainda não se entregou a Cristo, eu quero dizer a você: Deus tem planos a serem realizados na sua vida. Deus quer realizar planos na sua vida. A causa de você ainda estar aqui é porque Deus tem planos a serem realizados na sua vida. Amã olhou para o povo judeu e pensou aqui: não, esse povo aqui já era.
Esse povo aqui perdeu o rei, perdeu a cidade, perdeu a terra, perdeu a nação, perdeu a cultura, perdeu tudo. Esse povo aqui já era. Vou fazer o que eu quiser. Engano do diabo quando ele pensa isso a seu respeito. E vou dizer mais ainda: o povo de Israel havia pecado, o povo judeu havia errado, o povo judeu havia desobedecido a Deus, mas ainda assim era um povo escolhido, e ainda assim Deus queria realizar planos na vida daquele povo. Eu quero dizer a você nessa tarde: você que está caído, Deus quer levantar a sua vida. Não é porque você caiu, pastor, eu errei, eu pequei, não tenho mais nada a ver com... Não. Deus tem um plano para fazer na sua vida. Se levanta hoje no nome de Jesus, porque o diabo não pode assumir o controle da sua vida. Deus continua tendo um plano para realizar na sua vida. Não importa o que nós fizemos, porque a Bíblia diz sim, o diabo é o acusador. O diabo acusa. O diabo, ele fala, ele joga na cara, mas Deus continua falando que tem planos a serem realizados. Deus tem planos, Deus tem planos, Deus tem planos a serem realizados. Não importa o que você fez no passado, o que importa é a sua decisão aqui hoje. A sua decisão de se levantar aqui hoje, para que os planos de Deus sejam realizados na sua vida. A terceira coisa que Amã se esqueceu quando tentou elaborar um plano para dar fim ao povo judeu. Presta atenção. Amã se esqueceu que Deus sempre chega na frente. Deus sempre chega na frente. A Bíblia diz, presta atenção, que quando Amã, sendo ele o que? O homem mais importante do reinado do rei Assuero, o homem mais importante do reinado da Pérsia, pensava ele o que? O que eu faço está feito, o que eu falo está falado. Ele pensava o que? Não tem como esse povo se livrar da minha mão, porque o único que está acima de mim é o rei Assuero, e ele já me deu a autorização. E quando ele pensava dessa forma, a Bíblia diz que ele nem sabia que Deus já havia colocado uma serva dele ao lado do rei. Porque Deus sempre chega primeiro do que o diabo. Sempre chega. Quando ele pensou, não, agora já está feito, não tem mais o que esse povo fazer para se defender, lá vai Deus e usa o seu instrumento, usa a sua serva que está ao lado do rei. Se ele pensava ter intimidade com o rei, Deus falou: você é muito melhor do que isso, eu vou dar uma esposa para o rei. Se ele pensava ter amizade com o rei, Deus disse: você é muito melhor do que isso, eu vou colocar uma esposa ao lado do rei para que ela faça aquilo que eu quero, porque Deus sempre chega primeiro que o diabo. Quando o diabo está se levantando aqui para atingir você, a Bíblia diz que lá na frente o Espírito já levanta a bandeira da vitória, porque Deus sempre chega na frente. Vale a pena estar na presença de Deus e confiar nesse Deus. Vale a pena servir a esse Deus, porque sempre você terá um Deus que está na frente do diabo. O diabo está pensando em fazer algo, Deus já tem a solução para derrotar o diabo. A rainha falou com o rei, falou: rei, tem aqui um homem no seu reinado que está planejando acabar com o meu povo, rei. O rei disse: mas quem é esse homem? É Amã, rei. O que? É Amã. Amã planejou acabar com o povo judeu, o meu povo, rei. O rei disse: ele planejou isso? Então eu dou o decreto que o povo judeu pode se defender nesse dia e pode atacar todo mundo que atacar eles. Os judeus estão autorizados a atacar de volta. E tem mais, Amã, aquele que preparou uma forca para Mardoqueu, Mardoqueu que era primo de Esther e aquele que havia criado Esther. A rainha diz: rei, ele preparou uma forca para Mardoqueu.
um homem de quem o Senhor gosta, que já ajudou o Senhor no passado. O rei falou: então pega Amã e enforca ele na forca de Mardoqueu. Está entendendo o que acontece quando você serve a Deus? O diabo pensa estar com a situação na mão dele. O diabo pensa ter feito de uma forma que não tem mais como ser desfeito. Mas lá vem Deus e desfaz. Lá vem Deus e opera o impossível, opera o milagre. Eu quero dizer para você aqui hoje: a situação tem jeito. Levante a sua mão. A situação tem jeito. A situação tem jeito. O diabo tentou fazer de uma forma que não tenha mais volta, mas lá vai Deus. Lá vai o Senhor e diz: não, tem um jeito sim. Amã foi enforcado. Aquele que era o planejamento ou o plano dele para dar um fim a Mardoqueu foi exatamente o fim dele mesmo, porque ele foi enforcado e o povo de Deus foi vitorioso. Porque além de tudo isso, preste atenção, eu vou dizer um negócio para vocês aqui hoje. Quando se fala do que acontece na vida do povo de Deus, quando se fala naquilo que acontece no destino do povo de Deus, o destino do povo de Deus está exatamente na mão de Deus, e nunca isso será diferente. Nunca Deus vai pegar o seu futuro e falar: vou pegar o futuro dessa pessoa, vou dar na mão do diabo. Não, Deus está cuidando de quem é servo e serva dele. O diabo pode até pensar que assumiu o controle para escrever a você uma história e um final trágico na sua vida, porque o diabo, ele quer exatamente isso, colocar um ponto final na sua história. Mas aqui está Deus hoje com a borracha, apagando o ponto final e dizendo a você: a história continua aqui hoje. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga: a história continua. Diga: a história continua, a sua história continua. O povo judeu, no dia em que eram para serem massacrados, na verdade a Bíblia diz que eles massacraram o adversário. E aqui deixa eu falar uma última coisa para vocês hoje. O diabo tenta de todas as formas dar fim a você. O diabo tenta de todas as formas escrever um ponto final na sua história. Mas a Bíblia diz, presta atenção, e isso deixa ele desesperado, que diferente de nós, a história dele já está determinada, e a história dele já tem um ponto final. Vou dizer de novo: a história do diabo já está escrita, e a história dele já tem um ponto final. Pastor, aonde que está o ponto final da história do diabo? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 16, você vai ler que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Esta é o final da história de Satanás, onde ele será vencido para sempre e derrotado embaixo dos pés dessa igreja. Levante as suas mãos aí, diga glória ao nome do seu Deus, porque Deus já tem dado o seu adversário nas suas mãos. E pensa numa coisa que o diabo não quer que você saiba, é isso. O diabo quer que você pense, sabe o quê? Que ele está no controle, mas não, é você que está no controle. Se você tem o Espírito Santo, é você que está no controle, é você que tem o poder, é você que tem a autoridade. Então você não vai mais abaixar a cabeça para o diabo, você não vai mais se curvar diante do seu inimigo. A partir de hoje o inimigo pode afrontar você, pode falar o que quiser, você continuará com a cabeça erguida, você continuará olhando para frente, você continuará marchando e caminhando em frente, porque agora você sabe quem é o seu Deus, e você sabe do que Ele é capaz de fazer para abençoar você. Essa palavra, meus irmãos, nos enche de ousadia e de coragem. Essa palavra nos dá confiança.
Essa palavra nos dá a autoridade que precisamos para enfrentar o adversário. Porque tudo que o adversário quer é que você tema ele, é que você tenha medo dele. Só que tem uma questão: se você não tem a presença de Deus, então você tem razão de ter medo dele. Mas se você tem a presença de Deus, se o Espírito Santo habita em você, se você é templo do Espírito Santo, então, pelo amor de Deus, levante a sua mão com autoridade, repreenda o diabo, porque não tem demônio que possa resistir à autoridade de um crente cheio do Espírito Santo. Não tem adversário que possa pôr medo em você, se você tem a autoridade de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro adverte os irmãos e dizem: olha, irmãos, cuidado, tomem cuidado, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, bramando como leão, buscando alguém para dar fim. Repare você que Pedro diz que ele faz um barulho como de leão. Mas eu estou aqui para dizer hoje que ele não é um leão. Ele faz barulho de leão porque ele tenta assustar você, ele tenta pôr medo em você, ele tenta falar palavras para desanimar você, derrotar você, intimidar você. Ele faz barulho como leão, mas ele não é leão, porque só tem um leão na Bíblia, e o leão da Bíblia é o leão da tribo de Judá, e ele está conosco. Ele está conosco. O verdadeiro leão está conosco. Não podemos temer um falso leão, porque o verdadeiro leão está conosco. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele morreu por essa igreja e ressuscitou por nós. E a partir de hoje nunca mais você vai temer o diabo. A partir de hoje nunca mais você vai ter medo do adversário. Porque eu quero convidar você que ainda não tem Jesus na sua vida para aceitar Jesus. Levante a sua mão, fique toda a igreja de pé, levante a sua mão e venha na frente aceitar Jesus. Eu quero fazer uma oração por você que ainda não é crente e quer aceitar Jesus. Venha na frente, venha na frente reconciliar com Jesus, aceitar Jesus. Hoje é a oportunidade que você precisa para ter proteção de verdade na sua vida, para ter proteção de verdade sobre você, uma proteção tão grande que o diabo jamais vai poder tocar em você. Deus estará no controle da situação sempre. Aonde está você que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão e venha até a frente. Você ouvinte de casa que ouviu essa palavra e deseja aceitar Jesus, aceite Jesus e procure a igreja Deus é Amor mais próxima da sua casa. Você que está aqui hoje e deseja aceitar Jesus, levante a sua mão e venha na frente. Aonde está você que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão e venha na frente. Você que está afastado e quer reconciliar com Jesus, levante a sua mão e venha na frente. Está aqui um irmão. Quem mais vai aceitar Jesus hoje? Ou reconciliar com Jesus hoje? Levante a sua mão e venha na frente. Venha aceitar Jesus, reconciliar com Jesus. Temos aqui a oportunidade de termos a nossa vida, a nossa história toda protegida por Deus. Só que sem Jesus na nossa vida não tem como ter proteção. O Senhor Jesus diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como ter proteção, como ter a presença de Deus sem receber Jesus? Não dá. Aonde está você que vai aceitar Jesus ou reconciliar com Jesus? Tem mais alguém? Levante a sua mão para aceitar Jesus ou para reconciliar com Jesus. Tem mais alguém? Que Deus abençoe a todos e as palmas louvam o nome de Jesus. Vamos orar com essas vidas. Levante as suas mãos para os céus. Vamos orar. Você ouvinte de casa também, ore conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, recebe, Deus, essas pessoas que estão levantando as mãos para o Senhor. Venha, Deus, confirmar a salvação. Venha confirmar, meu Deus, o milagre, meu Deus, da salvação na vida dessas pessoas. Escreve, meu Deus, o nome dessas pessoas no livro da vida. Ajuda elas a ser fiel, Pai, fiel à Tua palavra, a serem fiéis, meu Deus,
ao nome santo do Senhor. Abençoa, meu Pai, a cada um, a cada pessoa, a cada vida que está agora levantando as suas mãos para ficar firme contigo. Perdoa os pecados, meu Deus, purifica no sangue de Jesus, no nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Jesus, pode bater as palmas para Jesus. Acompanha aqui os nossos obreiros, vocês, a nossa irmã também acompanha as nossas obreiras. Vamos nos despedir dos nossos ouvintes. Levante as suas mãos e diga: ouvintes, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvintes, que Deus abençoe a todos. Você pode visitar a Igreja Deus é Amor, sede mundial, aqui em São Paulo, na Liberdade, na Avenida do Estado, 4.568. Que Deus abençoe a todos. Alô estúdio, alô estúdio. As palmas louvam e exaltam o nome.